Olá, tudo bem? Aqui é a professora Ângela e quero convidá-los para conhecer um pouco sobre a história da língua portuguesa. A região que deu origem ao Estado moderno português situava-se no noroeste da Península Ibérica, em torno do rio Minho, e foi habitada por vascos ou íberos, depois pelos celtas, fenícios e gregos, muitos séculos antes de Cristo. Algumas palavras de origem celta seriam carro, cabana, briga, caminho, camisa, saia, lança, carpinteiro, embaixada e menino. Palavras de origem grega: alergia, anjo, academia, bolsa, caixa, calma, cara, golfo, gruta, democracia, filosofia, Bíblia, apóstolo, paróquia, entre outras. Em 218 a.C., a Península Ibérica passou a ser controlada pelos romanos, após 200 anos de batalha com os lusitanos. Neste período surgiu a denominação Porto do Cali, onde se encontra hoje a cidade do Porto. Durante 400 anos de poder nessa terra, os romanos trouxeram mudanças para a agricultura, as artes, o comércio e o idioma, que passou a ser o latim vulgar. Alguns exemplos: amar, que veio de amare; cair, que veio de cadere; dizer, filho, mãe; forte, mão; pai e verde. A pesquisadora Amine Buanahuay identificou ainda o idioma romanço como a língua europeia que havia dado estrutura ao latim, culminando assim com o romanço galaico português, falado nas duas margens do rio Minho. A partir do ano 711 d.C., os árabes, também conhecidos como mouros, trouxeram alterações ao idioma e à cultura lusitana durante seus 500 anos de invasão. Eles só saíram de lá em 1263, com a tomada de Algarves e o Acordo de Castela. Palavras de origem árabe: alfaiate, almoxarife, alarido, algazarra, almôndega, xarope, marfim, alfazema, cuscuz, café, azeitona, álcool, açúcar, entre outras. Após a expulsão dos árabes, o galego-português ficou consolidado como idioma oficial do Condado Portugalense, território onde se iniciou Portugal. Fases do português: português arcaico, do século XIII ao final do século XIV. Português arcaico médio, da primeira metade do século XV até a primeira metade do século XVI. Português moderno, da segunda metade do século XVI até o final do século XVII. Português contemporâneo, do início do século XVIII até os dias atuais. A partir do século XIII, a língua portuguesa começou a ser registrada de forma escrita, procedimento até então executado somente em latim. No século XIV, começaram a aparecer textos em prosa, já bem elaborados, e também alguns em formas poéticas, como as cantigas trovadorescas. E no século seguinte, passou a se impor no mundo ao lado do francês, do italiano e do castelhano. Luís de Camões e Sá de Miranda divulgaram ainda mais a língua portuguesa com a sua literatura. A vinda da língua portuguesa para o Brasil não ocorreu de forma imediata. Houve um longo processo de maturação. Durante a colonização, até a saída dos holandeses do Brasil, ainda se falava o português juntamente com o tupi-guarani, pois os padres jesuítas aprenderam e ensinaram esse idioma, entre eles o padre Antônio Vieira. Em 1757, o Marquês de Pombal proibiu o uso de outro idioma no Brasil, além do português. Após a saída dos holandeses, ocorreu a chegada da família real portuguesa ao Rio de Janeiro, em 1808. Além disso, vários escravos africanos e povos europeus vieram morar no Brasil.
Posteriormente, Dom João VI fundou a Biblioteca Nacional e criou também a imprensa brasileira, expandindo ainda mais a nossa língua. A língua usada pelos nativos brasileiros antes da invasão portuguesa era o tupi-guarani. Usamos até hoje palavras de origem tupi. Algumas delas são abacaxi, arara, buriti, caboclo, caju, canga, Curitiba, gambá, igarapé, igapó, jaburu, jabuti, jacaré, jiboia, mandioca, maracujá, marajó, Maranhão, Morumbi, Paraná, Paraíba, pipoca, Piauí, tatu, tucano, toró, urubu, entre outras. Os escravos trazidos da África para o Brasil nos trouxeram também contribuições para a formação do idioma brasileiro. Algumas palavras de origem africana são acarajé, angu, batuque, banguela, berimbau, búzio, cachaça, cafuné, candomblé, canjica, carimbo, cachumba, chuchu, dengo, fubá, inhame, tiló, marimbondo, maxixe, miçanga, mandinga, moleque, quiabo, samba, senzala, tanga, vatapá, entre outras. Hoje são aproximadamente 250 milhões de falantes da língua portuguesa em todo o mundo, sendo o quinto idioma mais falado, mesmo com algumas variações regionais. Torna-se, portanto, obrigação do falante preservar o idioma oficial de seu país, procurando aprender a utilizar corretamente os recursos linguísticos de forma clara, coerente e eficiente. É isso aí, moçada. Vamos aprender português, hein? Obrigada pela atenção e até a próxima!